meus amigos, estamos aqui para mais um quadro Reflexos da Alma, refletindo hoje sobre um tema muito curioso, muito presente nas reflexões da cristandade, e do mundo religioso, Por que alguns cristãos idolatram Israel? Certamente, você cristão, católico, evangélico, espírita e pessoas de outras religiões também já perceberam que há quase um culto a Israel, a Jerusalém. Então nós vamos refletir com profundo respeito a todas as crenças, a todas as teologias, a todas as pessoas, porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. Mas a nossa busca é para entender se, à luz do Evangelho do Cristo, da espiritualidade, se faz sentido nós praticamente idolatrarmos um povo ou uma cidade, ou considerar um lugar santo, mais santo do que outros, um povo privilegiado, se isso dentro do paradigma, do modelo conceitual, do entendimento do Evangelho, se isso é correto. Primeiramente, nós observamos que pelo fato de o povo de Israel ter recebido várias revelações e a partir daquele povo surge a Bíblia, que é o livro, o epicentro de leitura dos cristãos, Israel é visto como algo muito especial e que sobrepõe as outras nações. E nós observamos que esse povo viveu em desobediência durante muitos e muitos séculos, vamos dizer assim, no que diz respeito à relação com Deus. Alguns, até teólogos, protestantes, evangélicos, ou dentro dessa linha conceitual, chegam a dizer isso, como, por exemplo, o pastor Caio Fábio, que rasga o verbo num vídeo que, inclusive, eu indicaria a todos que têm interesse em estudar esses temas. O vídeo chama A Confusão Religiosa sobre o Significado de Israel. E tem um outro vídeo também muito interessante de Augusto Nicodemos, intitulado A Idolatria à Nação de Israel. São dois religiosos, talvez eles nem desejem ser identificados assim, dois estudiosos da Bíblia, do cristianismo, dos evangelhos. Eu sou espírita, nossas abordagens têm um enfoque espírita, mas nós procuramos aprender com todo mundo. O Espiritismo nos convida a ler de tudo, a ouvir todo mundo. Inclusive é a proposta de Allan Kardec, o organizador do Espiritismo. Não o seu autor, porque a doutrina é dos Espíritos sob o comando do Cristo. Mas nós ouvimos e podemos aprender com todos esses grandes seres, porque o que a gente mais busca é essa postura verdadeira, sincera, comprometida. Eu vejo nesses dois expositores do meio protestante, vou chamar assim, vinculados a esse universo, pessoas muito sérias. A gente vê o pastor ou reverendo Augusto Nicodemos, admiro muito as abordagens, grande parte das abordagens sóbrias, pessoas sérias, pessoas dedicadas à busca verdadeira, como o Caio Fábio, que é mais irreverente, mas com um conhecimento fantástico, mesmo eles contestando o Espiritismo em alguns pontos, porque nós espíritas temos essa abertura de olhar e aquilo que nós considerarmos coerente, bom, nós vamos aproveitar, é claro. Então, indico esses dois vídeos sobre esse tema, Israel, Jerusalém e tal. Então, o Caio Fábio chega a dizer o seguinte: as pessoas mal veem como esse povo, fazendo referência ao povo de Israel, viveu em estado de antagonismo e desobediência a Deus a maior parte do tempo. Então é curioso que muitos religiosos reverenciam Israel, Jerusalém, como um povo acima dos outros povos.
E nós vamos compreendendo que, à luz do Evangelho, isso não tem fundamento, né? Um ponto central nessa abordagem é considerar que quando Israel recebe, quando o povo judeu recebe a visita do Cristo encarnado, ele é rejeitado. Olha que coisa curiosa. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Inclusive, quando ele estava na Via Crucis, que Jesus percebeu várias mulheres chorando pela condição dele ali, indo para a cruz, ele diz: mulheres, não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos. E ele chora, Jesus chora diante de Jerusalém. Então, como que esse povo que nega o Cristo pode ser um povo tão assim reverenciado? É um povo que merece o nosso respeito, como todos os povos, né? Porque todos nós, ao longo da história humana, temos negado o Cristo, a proposta do bem e da luz. Então a gente percebe uma idolatria porque está lá na Bíblia, né? Um povo especial, e eu acredito que isso acabe trazendo problemas para aqueles que moram lá, né? Bem, Abraão recebe a promessa, né, segundo o texto do Antigo Testamento, da terra, né, que como herança. E, porém, é interessante a gente observar que o povo viveu 430 anos no Egito, né, quer dizer, fora da terra prometida, cerca de 70 anos no cativeiro na Babilônia. Depois voltaram para lá, ficaram uns 400 anos, é o período intertestamentário, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas Bíblias têm até 4 páginas em branco. É um período que nem houve textos, revelações e tal. O povo lá na terra foi o tempo que eles ficaram. Depois da diáspora, que acontece no ano 70, depois de Cristo, né? O povo fica 2000 anos fora da terra, pelo mundo afora, né? E volta agora, né, no século XX, para aquela terra. Então são 2500 anos que o povo ficou fora da terra prometida. Então ali aquela guerra, aquela busca por algo material. Então nós observamos essa história, que é uma história que eu vejo a cristandade, muitos cristãos em Israel e bandeira de Israel e uma certa idolatria, mas à luz do Evangelho, será que isso é coerente? Porque nós vemos depois Paulo, inclusive, corrigindo a postura de Pedro, que estava fixado ainda nas tradições do povo, e Paulo mostrando claramente em Gálatas que a Jerusalém que importa não é a Jerusalém material, é a Jerusalém celestial, né? Paulo ali mostra sobre a circuncisão, se aquilo tem sentido, se não tem sentido, dizendo que aquilo não, nada daquilo importa mais, que o que importa é a nova aliança, um novo conceito. Então é muito interessante que nós ainda ficamos apegados à materialidade, ao entendimento da letra, e não acessamos as verdades eternas. Então isso gera o quê? Arrogância, né? Isso gera uma postura nada humilde. Então a gente vai entendendo as palavras do Cristo quando ele diz que os últimos serão os primeiros. Quer dizer, Jesus desceu lá, encarnou lá, e eles não o aceitaram. Enquanto isso, os outros povos aceitam o Mestre, a mensagem do Evangelho. Então é muito interessante que há muitos conceitos que são adorados pelo ego. Um local sagrado, um povo eleito, melhor que os outros, superior. Quer dizer, embora eles não façam campos de concentração, mas há essa ideia de separação. Somos todos filhos de Deus,
somos todos aprendizes na terra. E o conhecimento espírita vem trazendo isso. Ora você reencarna judeu, ora reencarna brasileiro, e assim, isso não faz a menor diferença, né? O que faz a diferença é como nós vivemos a proposta do bem, a vivência do bem. E essas posturas, quando nós vemos pessoas apegadas a esses conceitos, a tendência é nós estarmos muito distanciados da verdadeira solidariedade, da verdadeira fraternidade. É sempre aquela ideia de supremacia, alguém acima do outro. Enquanto Jesus vem nos dizer que no reino dele maior é o que mais serve. Jesus quebra totalmente esse paradigma e a gente não vê. A gente fica ainda se alimentando de textos do Antigo Testamento. Aquele ciclo fechou. Jesus abre um novo ciclo de entendimento. Não mais o Deus dos exércitos, o Deus do amor, o Deus do bem, que acolhe a todos, né? Os últimos serão os primeiros. E é o que essa profecia já está há muito tempo acontecendo. O Evangelho tem sido acolhido, né? Mas ainda, mundo afora, há essa idolatria, referência a um lugar sagrado, onde Deus habita, né? Conta-se que um teólogo, um grande teólogo, estava visitando uma região rural e decidiu indagar um homem que capinava no alto de um pasto, né? Fazer uma pergunta teológica. Ele estava fazendo pesquisas, entrevistas para montar a sua tese de doutorado em teologia. Então ele subiu até no alto daquele pasto, onde tinha um senhor humilde capinando, e aí ele disse assim: eu vim perguntar ao senhor, para o senhor, onde Deus habita? Onde Deus está? E o senhor encostou o queixo assim no cabo da enxada, silenciou, e olhou para ele e disse assim: eu gostaria de perguntar ao senhor, onde Deus não está? Essa é a grande pergunta. Onde Deus não está? Se Ele é o Senhor do universo, se nele estamos, vivemos e nos movemos, como diz o apóstolo Paulo. Então é preciso uma nova consciência da verdadeira fraternidade. Não é se eu sou judeu, brasileiro, americano, inglês. O que importa é o que eu trago no meu coração e o que eu faço no meu dia a dia. Se eu vivencio o bem, se eu estou no esforço do bem. Meditemos nisso e promovamos solidariedade e não separatismos, egocentrismos, fanatismos e fundamentalismo religioso que somente separa. O amor nos une. Muita luz. Deixe aí seu comentário, sua opinião, né? Eu não estou dizendo que aquele povo não tenha recebido em algum momento revelações, mas Jesus chorou diante de Jerusalém e os profetas admoestavam o tempo todo o povo de Israel, né? E para fechar nossa prosa, eu fico pensando, né, quando Jesus disse que vem para os doentes, que veio ao mundo para os doentes e não para os sãos. Meditemos nisso. Luz e paz.